primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil ontem à noite em Salvador e deu empate entre Bahia e Grêmio. A repetição do jogo do final de semana, dessa vez não houve um vencedor. No final de semana o Grêmio venceu. O ponto em comum, maior ponto em comum, o Grêmio marcando já nos acréscimos. O que será que o técnico do Bahia, o português Renato Paiva, falou? Ele acha que, viu, professor, competimos. Ele sempre acha. Fala, Renato Paiva. Parece repetitivo, e o filme parece repetitivo. Mas a jogar assim, isto vai mudar um dia. E eu continuo a dizer, têm sido muito poucas as equipas que nos têm passado por cima. E nós temos competido. Claro, vitórias morais, eu também não gosto, detesto. Preferia jogar pessimamente e ter 9 vitórias. E hoje ter ganho outra vez. Não é possível, pelo menos quando não ganhamos, deixamos uma imagem. Competimos. Não é suficiente para o torcedor. Eu entendo. Entendo e aceito. Mas para mim, que tem que analisar o trabalho semanal de um elenco completamente novo, com este espaço de tempo e que nos diziam que ia ser assim assado, nós temos competido com praticamente todas as equipas do Brasil. E fizemos 2 jogos contra o segundo classificado do Campeonato Brasileiro. Não fomos inferiores a eles, a não ser na segunda parte do jogo de sábado. Crença, fé, trabalho e 11 contra 11 em Porto Alegre. Essa é que é a grande verdade. 11 contra 11. E o Grêmio vai ter que fazer mais golos que nós para nos eliminar. Tá aí os melhores momentos do empate desse jogo de ontem à noite, Breiler. O Renato Paiva tem se mostrado melhor nas coletivas do que para montar o time do Bahia, né? Confesso a você que a minha expectativa no início do ano era de um Bahia muito melhor do que o que se apresenta até aqui. Mas é um Bahia com limitações também, é preciso pontuar. O Renato Paiva ontem não tinha o Tassiano e ele vai com a sacada do Ademir, que funciona bem, pelo menos no escape, na velocidade. O Ademir conseguiu dar mais dinâmica ao ataque. O gol sai assim. Jogada do Ademir. E o que mudou do Bahia, pelo menos daquele segundo tempo ruim, que o Renato Paiva até reconhece, foi a agressividade. O Bahia não foi passivo no meio-campo, não deixou o Grêmio jogar com tranquilidade. Tanto é que o Cristaldo, que tinha sido um dos destaques do jogo do fim de semana, praticamente não apareceu, porque foi muito bem marcado. Acevedo chegando junto, ali um meio-campo muito coeso, e o Bahia teve uma postura melhor diante de um Grêmio que, sem o Luis Soares, perde demais. O Luis Soares é o cara que capitaneia praticamente todas as jogadas ofensivas do Grêmio, as bolas passam por ele sempre, e o Grêmio perdeu essa referência, ficou meio atordoado em campo, e depois que sai esse primeiro gol do Bahia, o Bahia teve um certo conforto para jogar. O jogo até ficou melhor, ficou mais aberto, o Grêmio precisou se expor um pouco mais, e novamente o Grêmio é salvo também pelo fato do Renato mexer bem no time. O Renato é um cara que conhece de bola, consegue fazer esses ajustes com o jogo em andamento. Tinha sido assim no fim de semana e novamente mexeu bem. O Ferreirinha tinha voltado justamente contra o Bahia, faz um bom jogo, dá essa possibilidade do Grêmio de jogar mais pelos lados. Cuiabano também entra, acaba tendo estrela para marcar, mas foi um jogo sim abaixo do Grêmio, uma evolução do Bahia que conseguiu levar um empate, por mais que não seja o melhor resultado, para tentar definir em Porto Alegre e surpreender. Ferreirinha entra no lugar do Kahneman, o que mostra essa intenção do Renato de pelear até o fim, mais do que pelear, buscar o resultado que no fim o Grêmio acabou merecendo. Ficou para o Bahia esse gosto ruim, né? Me deu a sensação que o Paiva, quando eu era criança, minha mãe me dava Novalgina e depois uma colher de açúcar para tirar o gosto ruim, né? Eu entendo os argumentos do Paiva, mas eu acho que são argumentos que valem mais para o Campeonato Brasileiro, para uma disputa de pontos corridos. Isso aí é Copa do Brasil. Se você deixou de matar o Grêmio em casa sem o Soares, o gosto fica muito ruim. Entendo que o 11 contra 11, o Grêmio terá que fazer mais gols que nós. Tudo isso, na teoria, está muito bonito. Mas o Grêmio ampliou o favoritismo. Ampliou o favoritismo do Grêmio. Se eu fosse apostar num classificado nesse momento, eu apostaria no Grêmio. E acho que até o torcedor do Bahia sente isso. Porque teve mais uma vez a vitória na mão e, insisto, mais grave porque é a Copa do Brasil. No Brasileiro dilui. Esses argumentos servem para a Copa do Brasil, não. O Breiler acabou de falar, Nath, do Ferreirinha, que voltou no final de semana e no final de semana participou do gol da vitória do Grêmio, nos acréscimos também.
Ontem o Grêmio saiu com o gostinho da vitória, o empate com gosto de vitória. No final de semana, efetivamente, foi uma vitória. Aliás, a gente até pode mostrar os 2 gols que têm também semelhanças, pontos em comum. Este é o gol do final de semana, jogada do Ferreirinha ali pela esquerda e o Gustavo Martins marcando para o Grêmio. A gente vai ver que também o gol ontem saiu pelo lado esquerdo. Desta vez, na sequência, veremos no cruzamento do Reinaldo. O Bitelo também, novamente, Bitelo também participando. O Reinaldo fazendo esse cruzamento forte e rasante. Eu acho que ontem o Marcos Felipe falhou mais. Sim. Ela passa mais no nariz dele. Olha lá. É que é uma bola difícil de cortar também. Né? Mas o goleiro tem que cortar, né? E o Cuiabano também foi ligeiro ali, foi esperto, antecipando-se ao jogador do Bahia para empatar a partida, já não dando mais possibilidades do Bahia conquistar a vitória nessa ida. Cuiabano, também conhecido como Luiz Soares da Silva. Ironia do destino. E tem entrado bem no time, né? Sim, muito Às bem. vezes até começado, né? O Cuiabano é um jogador de muita força e o Renato, quando adaptou o time para 3 zagueiros, precisou muito dele para fechar esse lado esquerdo e dar uma opção de escape por ali. E ontem ele atuou pelo lado direito, fazendo uma função semelhante e novamente muito bem. É um jogador, não dá para ter um Grêmio com 11 Luiz Soares, embora o Cuiabano também se chame Luiz Soares, mas precisa ter essa composição. E o Renato foi encontrando jogadores para dar essa energia, principalmente para encorpar o elenco do Grêmio. O Cuiabano é muito eclético, né? Você pode contar com ele no meio, na lateral, eventualmente. Ele é um jogador que joga Vigor ali do meio de campo para frente, ele consegue atuar bastante em posições diferentes. Agora, o jogo não foi aquele primor, como você disse, né, Plihal? O primeiro tempo foi terrível. O primeiro tempo foi muito difícil de assistir, mas é mata-mata. É completamente. O peso de um jogo desse é maior, né? De você. A gente falava ontem aqui da necessidade do Bahia sair vivo na competição para tentar algo em Porto Alegre. E eu tô com Paiva. São muitos jogadores novos jogando juntos, né? Novos de elenco. Então, tem todo um processo do Bahia. Também tinha expectativa do Bahia estar um passo à frente do que ele está nessa temporada em relação a jogo, mas é um processo ali que o Paiva está tentando conseguir encaixar. Tenho minhas dúvidas se ele vai conseguir. Do outro lado, Luizito Soares participou do aquecimento, né? Sim. Evidentemente sentiu alguma coisa, teve algum problema, deve estar relacionado ao joelho, ao problema ali de cartilagem. Tanto que no banco de reservas ele só estava ali para compor número, estava de tênis. Não existia nenhuma chance dele entrar durante a partida. O Antônio Brum, novo diretor de futebol do Grêmio, e o Renato Gaúcho falaram a respeito do Luizito Soares, não do Cuiabano Luiz Soares. É lá o que o Brum vai falar aí. O último que falou sobre Soares dançou por causa disso. Vamos ver. Dançou bonito na semana passada por causa disso. Vamos ouvir. Quanto ao Soares, ele vem se queixando desde a última partida. Eu tenho conversado bastante com ele vem sentindo dores. No momento que ele corre, ele não sente tanto. No momento que ele freia, que ele para, aí que as dores vão mesmo. Ele tentou, no aquecimento, tentou jogar. Infelizmente, as dores são muito fortes. Então, ele achou melhor ficar fora dessa partida. Está tratando. E na próxima quinta-feira o médico reavalia e aí a gente conversa com ele e vê das condições dele para o jogo de domingo. O Luiz Soares, a situação dele já foi passada a todos vocês. Ele é atleta do Grêmio com contrato em vigência. Ele tem uma situação no joelho dele que o presidente Guerra já explicou na entrevista. Tem uma vontade de consultar com o seu médico, que é quem acompanha em Barcelona. E no momento certo que o Grêmio puder proporcionar isso, o Grêmio obviamente vai proporcionar para o jogador. Ele segue jogando com o Grêmio. Nos ajudou muito no jogo de domingo, né? Sábado, hoje nós estamos na terça, mudou um pouquinho, né? Normalmente joga domingo e quarta. E hoje, infelizmente, não pôde entrar em campo, mas tá tudo certo. Olha ali, telinha para mostrar, para deixar mais do que claro, talvez nem precisasse o quanto o Luiz Soares é indispensável para o time do Grêmio. Realmente é um drama esse problema, essa contusão do Soares. Com o Soares foram 29 jogos na temporada, sem 7. Com o Soares, 21 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Sem 3-3-1, 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O aproveitamento
Com Luizito Beiros 80%, 78,2%. 100 é inferior a 60, 57,1%. Gols por jogo. Com o Luizito, um pouquinho mais do que 2. Sem o Luizito, 1 cravado. Então não é exagero dizer que ele é meio ataque do Grêmio, literalmente, né? Porque Na verdade, é meio time do dobra, Grêmio. né? Meio time. O próprio desenvolvimento do time muda sem ele. E pior, né? Não tem nem aquele plano original, lembra? Com o Diego Souza cobrindo as dele e ele cobrindo as do Diego Souza. O Diego Souza foi-se também. Então, foi-se e aí o Grêmio se vê nessa situação. Tem janela aí, né? Eu acho que é A hora prioridade. que ele sentiu, ó, ele deu uma atolada ali e foi-se embora. Ó, já Tem era- janela, mas também tem um orçamento, né, professor? Porque você tem que continuar pagando o Luiz Soares, né? Então, aí tá. Mesmo que ele não jogue mais todas as partidas. E tá aí, ó, talvez aí seja o caso de tentar resolver não só o presente, mas também o futuro, né? Como é que é? Vai ficar? Vai rolar? Você vai querer economizar o pouco de joelho que sobra? Clímax gigante o cara ir embora agora. É, mas é melhor resolver logo do que resolver no meio do caminho, né? Mas não tem como liberar o cara agora. Ou, assim, abreviar a passagem dele. Como é que vai fazer isso? O cara não pode jogar. Aí a decisão, caso o Soares saia, seria uma frustração dobrada para o torcedor do Grêmio por perder uma grande referência e por ter do outro lado o Ener Valencia estreando. Que ainda nem Que já chega pensou? para fazer um antagonismo. É claro que são jogadores, pelo menos em termos de carreira, em prateleiras diferentes, mas pelo impacto, pela capacidade que o Ener tem de mudar o patamar do Inter, você ter um rival lado a lado que consegue se reforçar e o Luiz Soares, depois de ter dado certo, sair, para o torcedor do Grêmio seria um baque. Então o Grêmio tem de fazer de tudo para que o Luiz Soares fique, e isso às vezes pode implicar em ceder um pouco. Pô, vai lá em Barcelona fazer um tratamento, Exatamente. fique 2, 3 semanas, resolva esse problema para que ele volte bem, inteiro e fique confortável com isso também. Porque não dá para arrastar uma situação em que visivelmente o jogador está no sacrifício, não está conseguindo jogar no seu nível físico ideal. Ele está com expressão de sofrimento. Sim, então acho que o Grêmio precisa tentar criar uma estrutura para resolver o problema do Soares. Nem que seja paliativo. Pô, ele vai agora para Barcelona, fica um intervalo lá, volta, vai fazendo ali, dosando nos jogos, o Renato poupar quando necessário e no fim do ano que se combine, uma intervenção cirúrgica, que ele trate em outro lugar, mas é fundamental que o Grêmio tenha jogo de cintura para que o Luiz Soares permaneça. Mudam totalmente as pretensões do Grêmio sem o Luizito Soares, Nath? A gente viu nos números, né? Ele é um cara que entrega muito. Entrega porque a defesa adversária se preocupa demais em relação a marcá-lo, e aí vai 2, 3 em cima dele, deixa 2 livres do Grêmio. A questão que ele faz de um pivô, o quanto ele tem o poder de finalização e de decisão muito rápido, o quanto ele usa o corpo adversário como a favor dele para se desvencilhar e conseguir sair em vantagem. Tem uma série de questões aí que ele engrandece demais o ataque do Grêmio, então perde muito. Qualquer time do Brasil sentiria essa falta, talvez com a mesmíssima tela. Alguns até mais. O Grêmio tem jogadores hoje de uma Pega a fase... escalação do Grêmio ontem. É um time comum. Mas tem, por exemplo, um Reinaldo bem, um Bitelo bem. Quantos Ferreirinha clubes voltando bem, um Ferreirinha Vina voltando que joga Quantos bem. clubes brasileiros você aponta 3 nomes? Né? Então, acho que sentiriam até mais falta. Mas não pode empurrar isso com a barriga ou com o joelho. Tem que resolver essa situação, fazer um plano, entrar em acordo com o próprio Soares. Olha, até quanto poderemos contar com você e seguir em frente. Porque certas punhaladas, quanto mais você adia, mais dói. A fase do Renato é boa, né? Essa é uma compensação, não deixa de ser uma compensação, né, Breno? Não, ótima fase, o Renato tem mexido bem no time, a sacada dos 3 zagueiros funcionou, mesmo que a duras penas no começo. Ele bancou o sistema e foi ajustando. Hoje é um Grêmio bem mais seguro, um Grêmio que tem alternativas ao Soares, mas sem ele o impacto é grande porque o Luiz Soares ele tem uma capacidade, como a Nath ressaltou, de servir os companheiros. Então o Luiz Soares tem quase uma participação em gol por jogo. Isso daí é um número muito alto para um centroavante, se a gente pensar... Ele só não faz, né? Quer dizer, ele só... Não é só um marcador. Não. Ele é o cara que entrega também, né? Vai muito além disso. E por isso o Grêmio sente falta dele. Eu até me arrisco a dizer que se o Grêmio não tivesse o Luiz Soares,
estaria mais próximo de Bahia, Cruzeiro e Vasco, outros times que subiram da Série B, do que da liderança. O Luis Soares fez com que o Grêmio desse esse salto, porque não é normal, por mais que o clube seja gigante, tenha tradição, história, você voltar da Série B e já engrenar uma campanha de vice-campeão. Então, o Grêmio estar lutando por título brasileiro, ou sonhando com o título brasileiro hoje, tem muito a ver com o que o Soares entregou. Então, sem o Soares é algo realmente muito preocupante, não só pelo que ele entrega tecnicamente, mas pelo anímico. Como o Soares ajudou a mudar esse ambiente. A torcida do Grêmio já veio de uma Série B para uma perspectiva de título. O Renato também contribui para isso, todo o histórico vencedor que ele tem, mas eu vejo que o Soares hoje é a grande referência e significa, sim, meio time do Grêmio. Quando ele não faz, ele proporciona os gols, né? Agora, a fase do Renato também é esplendorosa, hein? Ele deve estar, não sei se ele aposta aí, faz comercial de site, mas ele está ganhando todas, né? Ontem ele põe o Cuiabano aos 30, sim, e acontece, né? E vem acontecendo. Ele desmancha o esquema dos 3 zagueiros. Os resultados são melhores do que a produção do time, né? Do que o desempenho do time. Desde aquele Grenal que ganha de 3-1 sem fazer necessariamente um jogo para 3. Mas a sorte está sorrindo para ele. E quando ela sorri para o Renato, também sai de baixo, hein? A gente faz muitas críticas a ele, mas quando ele acerta essas mexidas... Aí na Copa do Brasil, passando pelo Bahia, que eu diria que é uma tendência, ainda tem água para passar debaixo da ponte, mas tem tudo para passar, jogando em casa, precisando de uma vitória simples, já está na semifinal. E aí, com o Flamengo ou o Atlético, é briga de cachorro grande, ainda mais se o Soares tiver condições de participar bem desses 2 possíveis jogos. É difícil, né? Porque tem confronto direto agora contra o Botafogo em casa, sim, pelo Brasileiro. Final de semana. É um jogaço, né? E aí, você vai para o sacrifício com o Soares, você segura ele para os jogos pontuais. Ótimo ponto que você levantou. Você tem um dilema mesmo. Você tem que equilibrar. Você guarda o Soares para a volta da Copa do Brasil ou você usa no teu, até aqui, jogo mais importante do Campeonato Brasileiro? Porque a gente tá falando, nós estamos falando no favoritismo do Grêmio por jogar em casa, mas não dá para descartar o Bahia. Não dá para descartar esse time. Sim. Em outros tempos, a resposta do Renato seria imediata. Ele sempre foi copeiro. Esse ano não, ele falou que está sonhando com o brasileiro. E ele já deu a amostra disso. Colocou o Soares contra o Bahia pelo brasileiro. Tanto é que o Soares se desgasta, não pode jogar pela Copa do Brasil. Mas eu acho que ele imaginou que o Soares teria condições de jogar ontem, né? Claro, sem dúvida. Mas ele manifestou ali o incômodo no aquecimento. Mas já mostra uma diferença de abordagem do Renato. Antes, como o prof falou, o Renato no brasileiro praticamente largava. Era time B. Fazer uma paradinha, gente.